Não é novidade alguma para ninguém que Nietzsche e Dostoiévski são dois precursores da análise psicológica inconsciente. O próprio Nietzsche disse que o Dostoiévski é o único psicólogo que tem algo a ensiná-lo. Freud disse que Os Irmãos Karamazov é a melhor novela já escrita na história. Mas o que une Nietzsche e Dostoiévski? Qual é a relação direta entre esses dois pensadores específicos? Mesmo possuindo crenças opostas sobre questões fundamentais para a humanidade, como a necessidade de Deus e religião, nós vamos ver que eles chegaram a pontos bem parecidos com relação à natureza humana nesse mundo. Nesse vídeo nós vamos explorar o ponto de convergência entre os dois autores em um dos afetos mais perigosos que o ser humano pode ter: o ressentimento. Nós vamos explorar como o ressentimento ele é peça-chave no livro da Genealogia da Moral de Nietzsche, e depois vamos ver como a teoria se aplica na prática em Notas do Subsolo ou Memórias do Subsolo de Dostoiévski. Estamos lidando aqui com dois gigantes da literatura e da filosofia, então é evidente que nós não vamos conseguir abarcar tudo que essas obras têm a nos dizer em um só vídeo. O que é bom para vocês justamente porque, como eu sempre gosto de dizer, é muito importante que vocês comprem e que vocês leiam os livros por si mesmos. Eles são quase que inesgotáveis. Então eu vou deixar o link na descrição para quem quiser obter eles e ler por si mesmo. Então vamos começar por Genealogia da Moral. Para Nietzsche era muito importante o valor do valor moral. O que isso quer dizer? Nietzsche queria saber se os conceitos que a gente tinha de bem, de mal, de bom, de ruim, se esses termos eles promoviam ou inibiam o crescimento humano no mundo. O crescimento humano não no sentido biológico, mas sim no sentido histórico, vamos dizer assim. Ele ajudava ou ele atrapalhava o desenvolvimento humano enquanto espécie. Por isso se fazia necessário explorar a origem desses conceitos, de onde eles vieram, para saber ao que ou a quem eles servem. Então Nietzsche inicia o livro já dizendo como outros filósofos foram completamente incompetentes na tentativa de dizer de onde surgiram esses sentimentos morais. Um dos exemplos que ele dá é que esses outros filósofos disseram que o que era útil e o que era não egoísta foi visto como algo bom para a sociedade, para a comunidade ou para aquela pessoa, e o que era egoísta era visto como ruim. É a questão da utilidade. E eles disseram que com o tempo e com o hábito o ser humano foi simplesmente esquecendo dessa relação. Para Nietzsche isso não colava tanto. Ele dizia: como pode a gente simplesmente esquecer da relação? Deixou de ser útil? Deixou de ser bom? Como a gente pode utilizar o mesmo conceito para algo que não se aplica mais? Então Nietzsche aqui está fazendo uma exploração etimológica. Ele quer saber a origem do conceito, como ele se aplica. Mas acima disso, ele quer saber por qual metamorfose conceitual esses termos passaram. Então, analisando, não só palavras semelhantes em alemão, como a origem dessas palavras em grego e tudo mais, Nietzsche percebe que essas palavras, de bom, de ruim, de bem, de mal, elas na verdade não têm nada a ver com utilidade. Elas têm a ver com nobreza. Então, assim, os nobres, eles olhavam para si mesmos necessariamente como bons. Isso se confirmava quando ele olhava para o outro, para a plebe, e diziam: olha, isso é ruim. Então é autovaloração. Eles olham para si, dizem sim, olham para o outro, dizem não. Logo no início, aqui na página 26, eu estou usando essa edição de bolso aqui da LPM Pocket, ele diz aqui: o direito senhoril de dar nomes vai tão longe que deveríamos nos permitir compreender a origem da linguagem como uma manifestação de poder dos dominantes. Isso é um pouco Foucaultiano, vamos dizer assim. Há bastante de Nietzsche em Foucault, A ideia é a seguinte: o conceito político se torna um conceito anímico, ou seja, se torna parte da alma de cada classe. A forma como aquela classe age, a moral a qual segue aquela classe, é definida pela política. Mas qual que é a sacada e por que isso é importante para Nietzsche? E nós já vamos chegar no ressentimento. Nós, aqui no Ocidente, vivemos inegavelmente sob uma moral judaico-cristã, certo? Bom, a questão é que Nietzsche não era muito fã desses caras. Na visão de Nietzsche, os sacerdotes religiosos eles são fracos, eles são impotentes e eles se ressentem por isso. O judaísmo, de acordo com ele, surgiu justamente desse ressentimento e o cristianismo herdou e piorou tudo. Tudo isso na visão de Nietzsche, é claro. Como funcionou isso? Através da inversão da moral lógica vigente, ou da transvaloração dos valores pela classe sacerdotal. A moral nobre olha para si e diz: sim, eu sou bom,
eu sou forte, eu sou poderoso. Por consequência, o outro, se ele existir, ele é necessariamente ruim. E a questão é que os sacerdotes, né, e a moral de escravo, a moral de rebanho, a moral judaico-cristã, ela fazia o quê? Ela olhava primeiro para o outro, dizia, não, ele é violento, ele é bárbaro, ele é ruim, principalmente comigo. E eu sou o oposto dele, logo eu sou bom. A questão é que a moral de rebanho, ela depende do outro para existir, né? Como Nietzsche disse, ela é passiva nessa lógica, porque ela ainda depende que o mundo inteiro exista para que ela diga o que ela mesma é. Enquanto a moral nobre, ela simplesmente só precisa de si mesma, ela é ativa nessa lógica onde ela diz que ela mesma é boa e o resto, se é que esse resto existe, ele é necessariamente ruim. Então o que a gente está vendo aqui é a batalha entre o imponente e o impotente. Uma batalha geradora de ódio e de ressentimento. Esse ressentimento, né, que foi explorado pelos sacerdotes, inverteu a lógica moral vigente, dizendo que eles eram bons e não os nobres, e levaram com eles não só Roma em si, mas principalmente grande parte da população que era exatamente como eles, né? Pobres, miseráveis, fracos, com certeza eles não eram nobres. Então, os sacerdotes convenceram eles mesmos e a maioria de que a sua fraqueza, né, a sua compaixão, talvez, para Nietzsche, compaixão é algo bem venenoso, que a sua realidade, que a sua fraqueza, a sua realidade, o seu ser, eles convenceram a si mesmos que aquilo era uma escolha, que aquilo era voluntário e que era um mérito ser daquele jeito. Era um mérito oferecer a outra face, como se ele pudesse fazer qualquer outro tipo de escolha. Como Nietzsche diz aqui na página 51, né, o não poder vingar-se é chamado de não querer vingar-se, talvez até mesmo de perdão. Eles não só invertem a lógica vigente, mas eles precisam necessariamente de uma autoenganação constante, de dizer que a realidade a qual eles abarcam dentro de suas almas é uma escolha. Bom, tudo isso abarca cerca de 20% do livro, talvez até menos. E essa parte final, ela é uma das mais importantes aqui para esse vídeo, porque ela diz o seguinte: a moral, ela está impregnada em cada fibra do seu ser. Não teria como fugir dela senão através da transvaloração dos valores, e isso é algo que para Nietzsche caberia apenas aos filósofos, né, aos espíritos livres, e que com certeza não é uma maioria. A pergunta que se faz agora é como essa teoria se aplica na prática. E para isso nós vamos explorar Memórias do Subsolo. Bom, o personagem principal, ele é um homem ressentido. Ele é assim porque ele é extremamente consciente da situação em que ele está. Ele possui uma hipersensibilidade à hierarquia do seu meio. O que isso quer dizer? Ele tem chefe, colegas de trabalho, ele tem pessoas que ele conhece no dia a dia e elas estão inseridas, vamos dizer assim, numa hierarquia de poder. E ele é extremamente consciente não só da situação em que as pessoas estão, a posição delas, mas ele sabe exatamente qual a sua posição em relação a elas. Uma coisa que geralmente os seres humanos fazem de maneira praticamente automática e inconsciente, mas a verdade é que ele é muito consciente e ele sabe que ele não está tão bem na fita. A genialidade de Dostoiévski está em como ele constrói, sempre está na verdade, em como ele constrói o mundo psicológico, né? A parte psicológica da personagem. Ele é sim consciente da sua situação, ele sabe que grande parte da culpa ou responsabilidade da miséria na qual ele vive é culpa sua. Ele repete isso várias vezes através do texto, mas uma coisa que ele faz e que é muito engraçado são duas coisas opostas ao mesmo tempo. Ele não só culpa os outros ou culpa o exterior por aquilo que ele está vivendo, por aquilo que ele está passando, mas ao mesmo tempo ele se orgulha daquilo que ele passa, né? Ele diz que tem orgulho da situação em que ele está, o que é muito estranho, porque se ele tem orgulho, é como se ele estivesse assumindo a responsabilidade daquilo, como se ele quisesse aquilo de alguma maneira. Ele faz essas duas coisas opostas, ele joga esse jogo, muitas vezes ele faz isso na linha de cima e na linha de baixo eles já se contradizem. Então assim, a gente está falando aqui de mecanismos de defesa, basicamente. Mecanismos de defesa do ego, o que é uma expressão que existe hoje em dia, muita gente utiliza, mas que antigamente já não era tão comum assim. Estamos falando da segunda metade do século XIX, né? É possível perceber nessa condição psicológica que ele vive em dissociação cognitiva pura, né? Tudo se dissolve na turbulência dos afetos que ele está vivendo e da necessária racionalização deles. A verdade é que o homem do subsolo, ele vive 1000 vidas em delírio, né? Dentro do seu próprio quarto, dentro da sua própria pobreza, muitas vezes. E não só isso, ele revive experiências repulsivas que ele teve durante a vida, ele revive dezenas de vezes, ele até adiciona detalhes a mais para ele
alimentar esse ressentimento, para ele alimentar esse ódio. Parece que ele está tentando ter algum tipo de controle sobre aquelas situações, ou um controle sobre os seus próprios desafetos, que seria algo na pegada do princípio do prazer de Freud, né? Na tentativa de mostrar que ele ainda pode algo, que mesmo que ele esteja sofrendo, né, em ressentimento, ele ainda pode odiar, ele ainda pode fazer mal aos outros. O homem ressentido, ele se acha muito superior, mais culto, mais inteligente, mais sensível ao sublime e ao belo, como ele fala repetidamente durante o texto. E ele argumenta que ser do jeito que ele é, inteligente, culto, é algo que impossibilita ele de ter uma vida comum como a de todos os outros, né, como a do homem normal. Uma vida na qual as pessoas inclusive obtêm sucessos e podem inclusive estar em uma situação melhor que a dele, culpando inclusive as leis da natureza. Em parte do texto ele culpa as leis da natureza por tê-lo feito tão inteligente, tão sensível. Ele diz assim: um homem inteligente não consegue levar nada a sério. Só um tolo se torna alguma coisa. É como se a baixeza e a superficialidade de consciência dessas pessoas estúpidas e essas pessoas comuns fosse o que possibilitasse elas de obter algum sucesso nessa vida, porque não paralisam elas diante da infinidade de escolhas e infinidade de sensações. Elas não ficam paralisadas porque elas são tolas e elas agem sem pensar muito. Mas além de todos esses mecanismos de defesa, o que importa aqui é a ação. Nesse livro, O Homem do Subsolo, ele relembra o leitor de uma situação específica que ele passou envolvendo um oficial militar. Ele odiava esse oficial militar, ele odiou ele por anos, inclusive, e ele fala isso abertamente, né? Ele odiava a sua compostura, ele odiava a forma como ele olhava de cima para baixo para as pessoas, ele odiava a sua farda, a sua espada, mas principalmente ele odiava porque ele era alguém com mais poder que ele, isso definitivamente. Então o que acontece? Certo dia ele estava passando por um bar e ele viu alguém ser atirado pela janela. Ele viu que estava tendo uma briga lá dentro e que esse oficial estava envolvido. Aí ele pensou, bom, essa é a minha oportunidade. Eu vou entrar lá, eu vou de algum jeito me envolver na briga e eu vou enfiar a mão na cara desse oficial. E aí ele estufou o peito e foi pra ação. O que aconteceu é que ele entrou no bar, ficou de frente a frente com seu inimigo mortal e o oficial simplesmente, vendo que tinha algo no seu caminho, ele levantou, ele colocou ele pro lado e continuou o que estava fazendo. E assim, não teria coisa pior pra acontecer com um ressentido do que isso, porque o que ele fala é justamente assim, ó: eu poderia ter perdoado pancadas. O que eu não poderia perdoar é ele ter me movido sem sequer perceber a minha presença. Ele dizia que ele passou diversas vezes pelo mesmo bar tentando arrumar a mesma briga, mas que toda vez ele voltava atrás, né, e batia em retirada, cheio de ressentimento. Ele falava: o que me falta não é coragem física, o que me falta é coragem moral. Eu tinha medo que todos ali zombassem de mim. Isso é muito importante. Me responde agora, por que um homem que se diz tão superior, tão grande, tão culto, né, tão inteligente, por que ele se importaria com o que os outros têm a dizer sobre ele? Um homem nobre, como visto em Nietzsche, ele simplesmente é aquilo. Através de si mesmo ele valora os outros. Eu sou bom, o resto é ruim. Ponto final. O homem do subsolo, ressentido, nessa farsa que ele vive, né, nessa simulação de nobreza, ele não consegue fugir do fato de que ele precisa dessa aprovação dos outros. Um exemplo disso é sobre seus colegas de trabalho, do qual ele claramente era superior, de acordo com ele. Ele diz assim: quer desprezasse ou julgasse superior, sempre baixava os olhos quando passava por eles. Tu consegue imaginar essa cena? Não importa por quem você está passando, não importa se você acha que ele é superior ou inferior a você, você vai baixar os olhos. O que isso quer dizer? A sua covardia não é uma escolha, ela é fisiológica. Ela é parte do seu ser, é aquilo que eu falei, ele está impregnado em cada fibra do seu ser. Você simplesmente age, você baixa a cabeça, baixa os olhos, depois você vai racionalizar, depois na sua toca, no subterrâneo, você vai racionalizar a situação que você passou e você vai se odiar por isso. É exatamente isso que ele faz a sua vida inteira, por anos. Na tentativa de racionalizar, utilizando todos aqueles mecanismos de defesa que a gente comentou, para tentar juntar o resto de dignidade que sobrou no chão. Tanto que em uma outra situação, a qual o Homem do Subsolo narra, ele está em um certo jantar em que ele ofende
ou pelo menos desofender uma pessoa que é mais poderosa que ela, e depois quando ele vai se desculpar com essa pessoa olha pra ele e fala assim, ó, quem é você pra me ofender? Como quem diz, assim, ó, qualquer coisa que você fale não vai ultrapassar a minha consciência, não é pesar, porque tá vindo de você. Qual que é a ideia aqui de Dostoiévski? Não importa quem você diga ser, não importa quão superior ou incrível você diga que você está necessariamente inserido numa cultura, numa moral. E ela tem um peso absurdo sobre você, ditando inclusive sua condição psicológica. Até pra quem viu o primeiro vídeo aqui no canal sobre William James, eu comento sobre justamente o fato de que a sua autoestima, ela tem um componente social atrelado a ela. Você precisa que o social te diga quão importante é aquilo que você faz, quão competente você é naquilo que você faz. A verdade é que nós somos jogados em um mundo em movimento já. E por isso, para Nietzsche, né, os filósofos, ou além do homem, o super-homem, eles seriam os únicos capazes de ultrapassar essa moral na qual eles estão inseridos e criar valores para si mesmos, né? Essa era a utopia dele, vamos dizer assim, né? Algo que Dostoiévski com certeza não concordava e é necessariamente onde eles divergiam. Afinal, Dostoiévski se converteu à ortodoxia cristã e Nietzsche, ele definitivamente era ateu. Na verdade, como ele mesmo disse, ele era o próprio anticristo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Como eu disse, esses textos eles foram abarcados em partes. Eles são não tão grandes, né? Eles não têm tantas páginas, mas eles são bem densos e há muito conteúdo dentro. Na verdade, são dois gênios, né? A gente não pode negar que são dois gênios da literatura e da filosofia. E por isso eles sempre falam muito com muito pouco, né? Como o próprio Nietzsche diz, eu posso dizer em uma linha o que outros levam um livro inteiro para dizer. É mais ou menos nessa pegada. Eu espero que vocês comprem os livros, eu espero que vocês leiam esses livros com muita calma, gente. Não existe leitura dinâmica, tá? Esquece essa bomba. Então, é isso aí. Até a próxima.